Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Reis e na nossa aula de hoje nós iremos ver como criar uma Message Image usando o nosso bot para o Discord. Message Image é essa caixinha personalizada aqui que provavelmente você já viu em alguns servidores do Discord. E hoje nós vamos descobrir diferentes maneiras de criar uma. Se você ainda não me segue nas redes sociais, estão todas aqui embaixo e os links também estão na descrição. Então me segue lá que eu também tenho produzido um conteúdo bacana no Instagram e também na Twitch, que o link também está na descrição. Então, bora para nossa aula. Mais uma vez, eu vou usar como referência o próprio guia de desenvolvimento do Discord.js. O link vai estar na descrição caso você queira consultar e tirar alguma dúvida. Nós temos aqui um exemplo de como ficaria uma Message Image usando esses parâmetros aqui. E nós vamos ver duas formas de criar nossa Message Image. Uma é usando o próprio objeto do Discord.js, uma classe chamada Message Image, e a segunda opção é criando um JSON, o objeto do JavaScript, com os parâmetros da nossa Message Image. Para usar de exemplo aqui, eu vou voltar mais uma vez no nosso bot que a gente já vem criando nas últimas aulas. E eu vou criar aqui um comando de exemplo só para a gente poder testar a nossa embed message. Vou seguir a nossa estrutura de sempre. Nossa função execute aqui, bot message args. E aqui eu vou dar o module.exports. Passando aqui nosso name, eu vou colocar aqui como sendo o comando embed. Nosso help na message embed. E aqui a nossa função execute. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou importar aqui a nossa message embed da biblioteca do Discord.js. Então eu vou vir aqui fazer um require Discord.js.message embed, porque nós vamos usar essa classe aqui para poder gerar nossa mensagem. Feito isso, eu vou fazer aqui nossa const embed igual a new message embed. E aí aqui a gente pode passar os nossos parâmetros aqui dentro, mas a gente também pode fazer a chamada dos métodos em cadeia, assim como a nossa documentação do guia faz. Detalhe que é importante lembrar é que na versão 12 do Discord.js, você precisa da versão 12 do Node, no mínimo. Eu tive alguns problemas com isso porque a versão 12 do Discord.js usa um método da classe array que não tem nas versões anteriores do Node. E aí os fields da nossa message image não vão funcionar. Então, tenha certeza de que o seu Node está atualizado, no mínimo para a versão 12. Como é que a gente confere isso? É só vir aqui no terminal, node -- version. E aí aqui a gente tem, eu estou usando a versão 14, mas você tem que estar no mínimo com a 12. E agora o que nós iremos fazer? Aqui a gente tem algumas opções. Se a gente for dar uma olhada aqui, a primeira coisa que ele faz é usar o setColor. Esse setColor aqui é a lateral da nossa message embed. E é essa lateralzinha aqui, a gente pode escolher a cor dela. E aí eu vou copiar aqui. A gente pode usar hexadecimal, né, da nossa cor. Vem aqui, usar essa mesma cor de exemplo. E aí a gente tem aqui algumas outras informações. Por exemplo, nós temos aqui a nossa set title. Vai setar o título, esse título aqui, ok? E a gente pode colocar aqui a informação que a gente desejar. Vou colocar aqui set title, minha primeira embed. Eu vou setando as informações. No caso, eu estou usando o VS Code aqui, então ele já vai quebrando as linhas para mim automaticamente, ok? E nós temos aqui algumas outras informações. A gente pode setar uma URL que ela vai ser utilizada quando o nosso usuário clicar no nosso título, por exemplo. E a gente pode colocar aqui uma set URL e setar uma URL para um lugar qualquer. Eu, por exemplo, vou colocar aqui meu canal na Twitch. Fazer isso aqui, por exemplo, vou usar para, sei lá, fazer uma propaganda do meu canal da Twitch, ok? E aí, eu insiro aqui o link. A próxima coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, setar o autor. E aí ele, inclusive, recebe 3 parâmetros. Por quê? Um parâmetro é o texto, outro parâmetro é o link dessa imagem
E outro parâmetro é o link quando o usuário clicar no autor da nossa mensagem. Então eu vou colocar aqui set author. E aí o primeiro, vou colocar aqui nick. O segundo vai ser o ícone da nossa URL. E o ícone dessa URL pode ser qualquer coisa. E eu preciso pegar o avatar do meu servidor. O problema é, se a gente pegar aqui nosso message.guild.avatar, por exemplo, ele não vai retornar para a gente a informação que a gente precisa. E aí a gente precisa vir aqui na documentação do nosso Discord.js, essa documentação oficial, não é o guia em si. E aí aqui ele informa para a gente como é que a gente faz para poder pegar a informação do avatar da nossa guild, que no caso do nosso servidor. E a gente tem aqui, ó, guild icon. E a gente tem aqui guild ID, guild icon. Então, nós temos aqui a URL da nossa CDN do Discord. E a gente vai usar isso para poder pegar a informação aqui do nosso avatar do servidor. A gente, na verdade, aqui não tem um avatar. A gente tem um icon. E funciona da seguinte maneira: o nosso primeiro parâmetro aqui da nossa URL é nossa message.guild.id. Nosso segundo parâmetro é message.guild.icon. E aqui, opa, faltou colocar o icon e a gente põe um PNG aqui no final, ok? E aí, para a gente já testar e para ver como isso fica, message.channel send essa embed e a gente vai verificar como ficou. Eu vou executar aqui então o nosso bot, ok? Ele já está conectado. E agora vamos abrir o nosso servidor e vamos testar nossa mensagem. Nosso bot aula está conectado aqui e a gente vai testar a nossa embed. Olha só, beleza? Ele já tem aqui. Já está redirecionando para o link que a gente tinha colocado. Só que está faltando a nossa imagem aqui. Vamos conferir por quê. Faltou aqui o /icons, né? Esqueci desse detalhe. Ok, vamos verificar se agora está certo. Vou chamar aqui mais uma vez meu comando embed. Ó, usei o prefixo errado. Isso, e agora está aqui o ícone da nossa guild. Então a gente já tem aqui a nossa embed funcionando direitinho com a nossa imagem, com o nosso título e aqui também o nosso autor. Só que a gente esqueceu de um detalhe, que é a URL do nosso autor. Uma coisa que faltou. Então nós vamos colocar aqui também, por último, a URL do nosso autor. Vou colocar aqui do meu GitHub.io. Faltou um P aqui, né? E a gente vai testar a nossa embed de novo. Esperar o nosso bot iniciar. Iniciou, está conectado. Vou testar aqui de novo a nossa embed. Olha só, ok, a gente já tem um link aqui, é da nossa tweet, que é do título. E aí a gente tem um link aqui também do nosso autor, no caso é o do meu GitHub, beleza? Então a nossa embed já está configurada aqui, nós já temos os nossos primeiros parâmetros. E agora nós vamos brincar um pouquinho mais com a nossa message embed, vamos transformar isso aqui num cartão de boas-vindas para o nosso usuário, que a gente poderia usar no evento em que o usuário entra no servidor, por exemplo. A gente poderia responder com isso aqui. Eu vou trocar o meu título aqui então, vou colocar aqui, seja bem-vindo, e vou colocar aqui o autor da nossa mensagem. No caso aqui, seria o member que a gente iria receber como parâmetro no evento, mas eu vou usar o autor aqui da nossa mensagem. Eu vou pegar o message.author.username, e aqui eu vou colocar aquele hashtagzinho que sempre vem acompanhado do nome do usuário, e vou pegar o discriminator dele, message.author discriminator. E a gente vai testar nosso comando. Ok? Nossa embed. E olha só. Seja bem-vindo. Ex-dev, que no caso é o meu nick. Eu vou colocar uma exclamaçãozinha aqui ainda. E aí, o que mais que a gente pode fazer? A gente também pode setar uma imagem. Eu posso usar aqui o método setImage. E eu vou colocar aqui uma imagem que vai representar o nosso usuário. E aí a gente vai usar o avatar do nosso usuário. Da mesma maneira que a gente fez aqui com o ícone do nosso servidor.
E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou copiar aqui a nossa CDN mais uma vez. Vou colar aqui para ficar mais fácil. Ok? E aí eu vou ter aqui o nosso message barra avatars. E aqui a gente vai pegar o nosso message.author.id. E aqui, message, narrar toda hora, né? .avatar. Testar. Nosso bot já recarregou. Vamos executar aqui então o nosso comando e ver o resultado. Olha só, nós temos aqui a imagem do nosso autor, a nossa mensagem, e era o que a gente queria. Só que tem um porém, pode ser que o nosso avatar esteja indefinido. E o Discord.js, a API já tem uma maneira de lidar com isso. A gente vai fazer aqui um operador ternário, caso você ainda não conheça, eu vou dar uma explicação bem breve. Message.author.avatar. E aí a gente tem o seguinte, aqui a gente faz uma pergunta para o nosso código. Isso aqui é verdadeiro? Ou seja, nosso message.author.avatar está definido? Se sim, a gente pode pegar o ícone do nosso avatar direto. Se não, são esses dois pontos aqui, seria um if else, a gente vai pegar de outro lugar. E aí, ao invés de usar o CDN padrão dos ícones, eu vou vir aqui e a gente tem os default user avatar. Então a gente vai usar aqui embed barra avatar barra e o user discriminator. E ele aqui inclusive até informa que a gente tem que fazer um cálculo para conseguir pegar o ícone. Então eu vou colocar aqui embed barra avatar. E aí aqui ao invés de passar toda essa informação, a gente vai pegar o nosso message.author.discriminator e a gente vai pegar o resto da divisão disso por 5. Ok? E aí a gente vai ver no que isso vai resultar. Então, eu segui aqui. Aí faltou um S lá, ó. O mesmo padrão que a nossa API já informa. O ponto PNG está aqui. E aqui tinha que ser avatars. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover o meu ícone de usuário para a gente poder testar isso. Meu ícone de usuário está removido aqui e a gente vai testar a nossa embed. Olha só, e ele pegou aqui o meu ícone default do próprio Discord. Então a gente já sabe lidar com isso também. Caso o nosso usuário não tenha um avatar, o nosso bot já sabe pegar o avatar default e aí a sua imagem não vai ficar ali vazia. Você vai ter ali a sua informação. E agora a gente vai ver outro ponto muito legal também, que são os fields. Set. E aqui ele dá as opções pra gente, do que a gente pode fazer. E eu vou usar, na verdade é nosso add fields. A gente vai colocar aqui add fields. E ele recebe um arranjo de campos, um arranjo de fields. E os nossos fields têm um name, tem um valor e tem uma propriedade que é a inline. E aí a gente vai criar aqui nosso primeiro field, informando para o nosso usuário o seguinte: você é o membro número. E aí a gente vai usar uma propriedade da nossa guild, que é o nosso message.guild.memberCount, que vai informar para a gente a quantidade de membros que tem no nosso servidor. E agora nós podemos testar o nosso comando. Vamos usar aqui o nosso embed. E aí aqui ele informa, você é o membro número 35. Só que essa é a informação que a gente também consegue coletar quando o nosso membro é adicionado ao servidor. Porque quando o nosso usuário for adicionado ao nosso servidor, aí sim esse número vai ser real, porque ele de fato vai ser, por exemplo, o 35º membro do nosso servidor. E a gente pode pegar lá a guild do nosso member e pegar o nosso member count. E eu posso adicionar outros campos aqui sem problema nenhum. Posso colocar aqui um campo. Este é um teste. Só para a gente verificar como é que fica tendo mais de um campo. E a gente coloca aqui o nosso value como teste. E a gente vai chamar o nosso comando e testar o resultado mais uma vez. Vou chamar aqui o nosso embed. Olha só. E aqui a gente tem dois campos. E agora é interessante a gente usar a nossa propriedade inline, que permite que dois campos diferentes fiquem numa mesma linha. Vocês podem ver aqui que eles estão em linhas diferentes, mas utilizando essa propriedade inline, os nossos campos poderão ficar em uma mesma linha. Nosso bot eu acho que está reiniciando ainda. Isso, olha só. E agora os nossos campos estão lado a lado aqui na nossa message image.
Outra coisa que é legal a gente adicionar também é a nossa descrição. E a gente pode colocar aqui set description. A gente pode informar alguma coisa para o nosso usuário. Esta é uma descrição de teste. A gente espera o nosso bot reiniciar. Executa aqui o nosso comando. Olha só, nós temos aqui. Esta é uma descrição de teste. Então, mais um elemento importante da nossa Embed Message é a descrição. Agora vocês podem ver que essa imagem aqui está muito grande, né? Porque essa imagem é a imagem principal da nossa Embed. Então, naturalmente, é de se esperar que ela fique maior. Mas caso você queira colocar uma imagem em tamanho reduzido, a gente usa uma propriedade diferente, que é a Thumbnail. E a gente vai usar set Thumbnail ao invés da nossa set Image. E a gente vai ver o resultado. Vou usar aqui o nosso comando Image. E olha só, a nossa imagem ficou aqui pequenininha. E é interessante quando você tem, por exemplo, só um comando de boas-vindas aqui. Não é nada muito grande. Outro atributo legal da nossa Embed é o nosso, por exemplo, set timestamp. Você pode utilizar para informar no final da sua mensagem o horário em que essa mensagem foi enviada. Por exemplo, vou usar aqui mais uma vez o nosso comando Embed. Vocês vão ver que aqui embaixo tem um horário hoje às 11h21. E você pode, por exemplo, olhar e ler, esse usuário aqui entrou no dia tal às 11h21. E aí, à medida que os dias vão avançando, essa data aqui vai trocando. Ao invés de ficar hoje, fica ontem, e aí depois disso fica a data. Outro atributo também que a gente pode utilizar é o nosso método setFooter, que eu posso aqui passar uma informação. Posso passar um texto, posso inclusive passar um ícone de URL. Eu vou passar só um texto aqui, por exemplo, ResDev 2020, todos os direitos reservados. Coloca de teste aqui só para a gente ver o nosso footer em ação. Eu vou chamar mais uma vez o nosso comando aqui. Nosso bot ainda estava reiniciando, foi um pouco precipitado. E olha só, nós temos aqui ResDev 2020, todos os direitos reservados. Então a gente também consegue configurar essa opção aqui embaixo. Inclusive poderia ter uma imagem aqui. A gente pode, por exemplo, pegar aqui de cima, ó, da nossa thumbnail. Não, a gente vai pegar aqui do nosso autor. Colocar aqui embaixo essa mesma imagem, só para a gente testar. Esperar um pouquinho para o nosso bot reiniciar. Vai testar o nosso comando. A internet aqui tá um pouco ruim, viu? Mas foi, olha lá. E olha só, ele setou a nossa imagem ali, então a gente pode usar uma imagem também. E vale lembrar que essas imagens não são limitadas só a CDN do Discord. Você pode usar a imagem de qualquer lugar, sem problema nenhum. E agora que nós já vimos a criação da nossa Embed Message através da classe Message Embed, nós iremos usar um objeto para poder criar a nossa mensagem. Nós vamos fazer de uma maneira diferente então. Eu vou transformar essa Embed Message aqui que está como esse objeto da classe Message Embed, eu vou transformar num objeto. Então eu vou comentar esse trecho de código aqui e vou transformar ele no objeto. Nós vamos ter aqui um const embed. E aí ele é um objeto JavaScript, é um objeto JSON, e a gente vai copiar as propriedades. A gente passa da mesma maneira, só que dessa vez a gente vai passar aqui dentro desse objeto. E aí a gente tem aqui o nosso título. É o nosso título para lá. E a nossa mensagem tem que ficar exatamente do mesmo jeito, né? Para garantir que é equivalente, né? A utilização de um objeto ao invés um objeto JSON ao invés de um objeto da classe MessageEmbed. E aí eu vou colocar aqui a nossa descrição. Quando você, por exemplo, não acha interessante esse monte de chamada de método encadeado aqui, você pode muito bem usar um objeto sem problema nenhum. E aqui a gente vai passar o nosso thumbnail. E depois do nosso thumbnail, a gente tem a nossa URL. URL da nossa embed. Vou passar aqui URL. Nosso próximo atributo é o nosso autor, e aí a gente já tem uma coisa diferente. Se a gente for olhar aqui na documentação, nosso autor ele tem o name, icon URL e URL, que antes eram passados como primeiro, segundo e terceiro parâmetro da nossa chamada de função setAuthor. Aqui em cima. Author. E aqui o name, aqui
Vai colar aqui. E aí depois nós temos o nosso icon, URL. Depois a gente tem a nossa URL. E a gente já setou o nosso autor. E agora o que sobrou foram os nossos fields, que inclusive pode copiar aqui. Faltou só definir aqui atributo fields. E aí a gente tem aqui os nossos campos, ok? E aí a gente pode setar também o nosso timestamp, com a diferença que o timestamp, antes a gente só chamava o método, né? Aqui a gente tem que passar o objeto do tipo data. E a gente pode gerar aqui um timestamp e o date, que ele vai pegar data e horário atual. E por fim, a gente pode passar aqui o nosso footer com os nossos atributos que a gente já tinha visto aqui em cima, que é o text e o nosso icon URL. E a gente vai passar aqui, vamos criar um objeto footer, já temos aqui. E aqui, esse é o nosso text do footer e esse é o nosso icon URL. Ok? E aí a gente já criou aqui o nosso objeto da nossa image. E ao invés de passar assim, só o objeto da classe image, a gente tem que passar dentro de um objeto aqui a nossa image. E aí, no caso, você pode criar outro nome para a variável, ela teria que estar nesse formato aqui. Embed como sendo sua variável. Só que no nosso caso, como a gente já usou o nome da variável como sendo embed, a gente pode manter dessa forma. Vamos testar então o nosso comando. Vou chamar aqui mais uma vez o nosso comando embed. E olha só, ele respondeu exatamente a mesma mensagem. Só faltou a imagem aqui. Vamos ver o erro que a gente cometeu. Deixa eu conferir. O caso é da thumbnail, certo? Vamos conferir aqui na documentação então. A thumbnail tinha que passar o URL. Detalhe importante. Então, nós vamos passar aqui a URL ao invés de passar a informação direto. A thumbnail também é um objeto. Vamos testar o nosso comando de novo. O bot já reiniciou e aqui está a nossa... Vou apagar esses aqui de cima para a gente poder ver eles. Olha só, os dois são exatamente iguais, com todas as URLs, imagens, ícones, etc. Mas criados de maneira diferente. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha qualquer dúvida, pode comentar aí na descrição que eu respondo. Pode me adicionar também no Discord. O link do nosso servidor está na descrição. Caso você não me siga nas redes sociais ainda, os links estão todos na descrição e também estão aqui logo abaixo da minha câmera. O meu @ é reisdev, em qualquer uma das redes sociais você consegue me encontrar. E não se esqueça de curtir, comentar, mandar o link desse vídeo para seus amigos. Fique à vontade para salvar em uma playlist para você usar quando precisar. E até o nosso próximo vídeo. Mais uma vez eu vou colocar a música para rodar. Vou pausar e vou continuar.